Olá, pessoal. Boa noite a todos. Professor Esner Magalhães, do curso de Engenharia de Pesca da UFAM, dando início aqui a mais uma quinta-feira dessa atividade que nós iniciamos no mês passado, falando especificamente da cadeia produtiva do pirarucu, dando enfoque principalmente aos gargalos sociais, ambientais e econômicos existentes em diversos locais onde a atividade vem sendo praticada, vem sendo desenvolvida. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o engenheiro agrônomo Moisés Orzeto, um parceiro nosso que foi apresentado pelo Jefferson Nobre e que prontamente aceitou o nosso convite e está aqui, né, para falar hoje um pouco da sua experiência, de todos os gargalos existentes na produção do pirarucu no sistema de tanques circulares elevados, tá? Dando um enfoque principalmente desde a fase inicial até hoje, em que status que se encontra o seu projeto, para que a gente possa ter essa troca de informações, aprender um pouco também com as experiências de outras pessoas que estão desenvolvendo atividade lá fora. Tá? Eu reitero a vocês que a live ela está sendo gravada e ao final eu posto no meu canal do YouTube Esner Magalhães, tá bom? Mais uma vez, as pessoas que queiram fazer perguntas, utilizem o chat, por favor, e identifiquem da cidade de onde vocês estejam falando, para a gente fazer um mapeamento aqui do alcance da live. Moisés, em primeiro lugar, boa noite, e agradecer o pronto aceite que você teve para a gente falar desse assunto tão importante na cadeia produtiva do pirarucu. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de forma resumida para a gente dar início aos tópicos da nossa live. Boa noite, Esner, beleza? Por aqui, beleza. Tranquilo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Moisés, como o Esner já falou, Moisés Orzeto, Brava do Norte, Mato Grosso, onde comecei a minha engorda de tanque suspenso já fazia já uns 10 anos atrás, tá? Onde conseguimos as licenças ambientais pelo órgão responsável, né, que nós aqui é a SEMA, onde o Paulo Abraches e o Jean abraçou a ideia e deu uma mão para nós, né? E colocamos para funcionar. Um negócio que eu entrei, não vou sair por agora, tá? Já abracei a causa, vou até o final. E no início nós tivemos um pouco de perrengue, de dificuldade, mas hoje nós estamos conseguindo administrar bem essa parte de circular, a parte de engorda de pirarucu, tá? Estamos aí para poder ajudar o que precisar. Zé, obrigado mais uma vez. Bom, essa cadeia produtiva do pirarucu em tanque circular e suspenso, ela na verdade, quando a gente tenta fazer uma relação com o que vem ocorrendo aqui no estado do Amazonas e conhecendo novos projetos que estão sendo desenvolvidos, a gente observa o quanto a gente precisa caminhar em diversos aspectos, né? Então, para a gente iniciar de uma forma comparativa com o que vem sendo feito hoje aqui no estado, Moisés, eu gostaria que você falasse especificamente quais foram os principais gargalos que você enfrentou quando você colocou na cabeça, bom, agora eu quero trabalhar com o pirarucu, né? E por que você escolheu o pirarucu, dentre tantas outras espécies que também têm potencial para serem desenvolvidas na piscicultura? Wesley, quando eu voltei, eu estudei fora, eu terminei minha faculdade em Cuiabá, né? E formei e vi que o negócio não estava assim para, né, falar, nossa, vai resolver alguma coisa, né? Vai ganhar uma grana para ficar bacana. Aí eu voltei para casa. Aí quando eu voltei para casa, a gente tem um tanque jorrante em casa, né? Uma água disponível que estava lá já há um tempo sem uso. E meu pai tinha alguns pirarucu em 2 tanques escavados dele lá. Ele ganhou de presente, né? E estava lá. Enfim, cheguei nele e falei, pai, eu vou criar pirarucu. Ele falou, você que sabe. Aí foi onde eu comecei a viajar, comecei a andar, comecei a olhar as coisas, né?
Falei, rapaz, meu espaço aqui é super reduzido, né? Para mim poder mexer com outro tipo de espécie, não ia dar legal porque eu não ia conseguir criar em grande volume, né? Aí eu pensei no pirarucu, pelo fato do meu espaço ser reduzido, né? Ele tem um ganho de peso fantástico, independente do que acontece com as rações, ainda ele tem esse crescimento fantástico, né? E aí eu consegui ter uma quantidade de peixe ideal, de uma quantidade de peixe de tonelada ano, que eu conseguia tocar minha vida. Entendeu? Foi aonde eu vi que eu consegui o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e a partir daí só foi melhorando a quantidade de quilos por metro cúbico, né? Falei, pô, eu não preciso de mais espaço. O espaço que eu tenho, eu consigo fazer tudo que tem que fazer, entendeu? Por isso que eu optei pelo pirarucu. Só que ele é um peixe também que a gente tem que pensar, um peixe sensível, né? Tem que ter uma qualidade de água bacana, tem que ter uma alimentação bacana, senão não chega onde tem que chegar. E ele é próspero, tá? Creio eu que o dia que a gente acertar na alimentação dele, não vai ter peixe que vai bater ele, viu, meu amigo? Ele vai ser o peixe da bola da vez. E nós que criamos, temos que aguentar isso daí, né? Vamos ter que aguentar essas porradas aí até chegar a vez dele. Com certeza. Então, quer dizer que, obviamente, que se você comparar hoje o pirarucu, né, eu particularmente sou meio suspeito para falar, mas eu acredito que para a piscicultura seja a melhor espécie que esteja disponível hoje para ser trabalhada. Né? Lógico que ao longo da live a gente vai tentar falar um pouco sobre esses gargalos na ótica do Moisés, lá do Mato Grosso. Moisés, então, isso a gente está falando aí em torno de quantos anos, mais ou menos? 12. 12 anos já que você já está na atividade, não é isso? Isso. E aí a questão da disponibilidade dos alevinos. Quando a gente fala em alevinos, principalmente, a gente pensa da seguinte maneira, pô, pirarucu a gente não tem a reprodução induzida, a reprodução hormonal, né? Mas a gente tem também muita gente trabalhando com a produção natural, né, dos viveiros, dos alevinos. Aqui no Amazonas, muita gente está migrando para esse tipo de atividade, mesmo que ela necessite de um ordenamento melhor, uma ferramenta que a gente entenda como é que vai ser essa distribuição em termos de oferta, porque demanda existe. E aí no Mato Grosso, como é que você se deparou com isso no início? Você já foi formando os seus casais, foi em busca disso? Ou você, na verdade, foi mapeando quem eram as pessoas que estavam com alevinos para distribuir? Foi assim. Eu não tinha as matrizes, né? Aí quando eu falei com o pai, eu falei, eu vou montar. Ele falou assim, onde você vai conseguir os alevinos, né? Falei, Rondônia, que era o único estado que vendia com nota, né? Até quem me forneceu os primeiros alevinos foi o Carlindo. E os meus primeiros alevinos foram de Rondônia, né? Aí, a partir do terceiro ano, meu pai me apertou, falou assim, ô, bonitão, ou você tem suas matrizes ou você vai parar, você não vai dar conta de ficar viajando direto, buscar alevino, engordar, ter que abater, ter que entregar, entendeu? Ele falou assim, você vai enlouquecer. Foi onde a gente apertou os meninos também da SEMA, o Paulo e o Jean. Falou, bicho, não precisa das matrizes, né? Eles liberaram as licenças de captura, né? Eles acompanhando. Fomos nas capturas, capturamos alguns pares, né? Em peixes em determinados lugares, um macho num lugar, uma fêmea em outro lugar. Foi onde eu comecei a montar o meu plantel, né? Aí o pessoal, mas por que você não usou os peixes que veio de Rondônia? Eu falei, pô, vou ter que esperar 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então eu tentei dar um pulo, entendeu? Já pegar peixes adultos, né? E jogar para dentro da piscicultura para poder ver se saía as reproduções. Aí onde eu já tinha alguns tanques escavados, tanques aí com média de 700 metros quadrados, os outros eu fiz já menor, tanque com média de 500 metros quadrados, onde eu fui armazenando esses casais, né? Esses pares, na verdade, né? Eu fui adquirindo esses pares e fui colocando. Aí os casais a gente foi separando assim, o Jefferson ajudava pelo telefone, Lincoln ajudava por telefone, mas nunca dava certo,
né? Assim, às vezes de 10 pares nós conseguíamos dois casais formados, né? Conseguiu a reprodução. Eu aprendi a fazer a canulação, entendeu? Através do pessoal da Embrapa. Eu aprendi a fazer a canulação. Aí o que eu estava já fazendo? Nas capturas das matrizes, eu já canulava lá mesmo em loco, na beira do rio. Então eu já trazia os pares de lá formado. Então eu já tinha os tanques com um determinado lugar. Ó, esse casal vai ficar tal tanque, esse casal vai ficar tal tanque. Então eu já via com o peixe certo, os pares certos, macho e fêmea das capturas, né? É onde eu chegava em casa, coletava o material e mandava para a Embrapa para mexer com essa parte de genética aí, né? E foi onde eu comecei a ter os êxitos. Foi nas canulações, entendeu? Eu faço canulações em todos os meus casais todos os anos. Independente se ele reproduziu ou não. Se ele reproduziu, daqui 90 dias eu vou fazer canulação. Mas antes, Moisés, desculpa, antes de você iniciar a fase de canulação, você já tinha trazido casais para a propriedade, então? Já tinha trazido casais para a propriedade. E aí você, quando passou a fazer, se colocou na balança e observou a diferença existente, não é isso? Isso. Perfeito, vamos lá. Entendeu? Aí o que eu faço todo ano? Todo ano eu canulo todas as minhas matrizes. Vamos ver quantidade de ovócitos, quantidade de ovócitos maduros, imaturos, né? E independente se ela tiver com o ovócito muito maduro, o macho não está com a taxa de hormônio tão alta, eu troco. Entendeu? Eu pego um cara lá que está bacana, querendo, e já coloco. Então eu estou fazendo esse manejo de peixes todo ano. Ele não é um negócio certo. O pessoal fala, nossa, ele é um macho e uma fêmea, tem que ficar pro resto da vida. Não, não é. Entendeu? Então, se fazer um manejo legal, bacana, ele dá certo todo ano. Por mais que e isso que você falou é uma coisa importante, porque muitas das vezes as pessoas que querem adentrar a atividade da piscicultura com pirarucu e pensam em formar casais, né, para terem os alevinos, elas têm muito essa ideia, mas eu tenho um macho e eu tenho uma fêmea, isso que importa, quando na verdade existe esse trabalho que os técnicos sabem, né, mas muitas das vezes o empresário ele é um pouco apressado, né, não foi o teu caso, e ele não busca talvez a orientação correta. Então, essa é uma informação extremamente importante que o Moisés está colocando para a gente, trazendo para a gente, principalmente se a gente for pensar em que ele é monogâmico, entre aspas, né, Moisés? Se ele realmente não estiver preparado para aquela fêmea ou vice-versa, a gente precisa fazer uma troca. Vamos lá, vamos seguindo. Desculpa a interferência. Não, pode, vai me ajudando aí. Aí foi onde eu comecei a ter mais êxito nas reproduções, entendeu? E é onde uma coisa que ajuda muito nas reproduções é a parte alimentar, a nutrição das matrizes, tá? Nutrição de macho e nutrição de fêmea, tá? É muito diferente a alimentação de um para a alimentação do outro. Isso eu estou falando no meu caso, tá, gente? Eu tento fazer alimentações diferentes para cada peixe, tanto para a fêmea quanto para o macho. Porque cada um necessita vamos falar, cada um necessita de alimentações diferentes para poder elevar o poder reprodutivo. Tá? Um valor nutricional diferente, né? Isso, é um valor nutricional diferente, né? Certo. Aí todo mundo pergunta, mas como você faz isso? Eu estou todo dia na beira do tanque, eu sei quem que é o macho, eu sei quem que é a fêmea, entendeu? Quem é esse rapaz aí, Martins? Isso aí é um machinho. Bacana. Isso aí é um machinho. Foi capturado também, eu já tinha feito a canulação dele, canulação da fêmea, né? Hoje eu tenho ele na propriedade, eles sobreviveram à viagem, eles andaram 280 quilômetros de estrada de chão. E é um dos peixes que mais reproduz, meu amigo. É um dos peixes que mais manda alevino lá na propriedade, tá? Hoje eu faço a coleta eu não faço coletas de alevinos, tá? Eu faço coleta de larvas hoje. Eu não deixo a larva, quando eu vi que o peixe está com as larvas lá no fundo, eu já pego. Eu não deixo, às vezes não deixo ele nem subir para respirar. Entendeu? Onde também eu consegui ter um êxito muito grande de
de quantidade de peixinhos final, entendeu? De Sobrevivência. Esse aí é uma fêmea, é a parceira do peixe lá. Show. Esse é um peixe de quanto tempo, Moisés, de vida? Rapaz, a gente foi lá, não, mas ela tem 2,45 m, ela estava pesando 238 quilos. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente for relacionar essa questão aí dos pares dos casais que você foi trazendo para a propriedade, né? E você ao longo dos anos, você tem observado assim a manutenção de médias reprodutivas ou elas tendem a oscilar muito? E se elas oscilam, você atribui isso ao quê? Né, é diferente. Tem casal médio que reproduz muito e tem casal grande que reproduz médio. Então, O médio que você está falando é o quê? De peixe de 50 quilos, 60 quilos, entendeu? Certo. O que manda nesses peixes é o tamanho da gônada dele. Uhum. A quantidade de ovócitos maduros que tá disponível para reprodução. Entendeu? Então, independente do tamanho, se ele tiver uma gônada grande, é lógico, né? Com um peixe grande vai ter uma gônada grande, né? Mas um peixe aí com média de 50, 60 quilos, se tiver com uma gônada bacana, bem madura, ele vai mandar muito. Se fazer o manejo das larvas, fazer o manejo do peixe certinho. E tudo isso o que manda é alimentação, tá? Alimentação é fundamental e qualidade de água, tá? Eu já vi reproduções em águas que você fala, você reproduziu aí, mas reproduziu. Então, na minha casa, eu tento manter qualidade de água perfeita e alimentação em dias. Porque eu sei, quando chegar lá perto do período chuvoso, aquele peixe vai me dar uma resposta do que eu trabalhei ele fora do período chuvoso, entendeu? A gente vai, ao longo do tempo, a gente vai acompanhando o desenvolvimento dele, acompanhando o comportamento. Você vê que ele está grande, entendeu? Você vê que ele está desenvolvendo. Em relação a esse balanço nutricional, né, você falou que existem diferenças que você tem adotado aí na tua propriedade, né? Isso falando das matrizes dos reprodutores. Mas se a gente parar para pensar em termos de número de reproduções por ano, né, o que você tem alcançado aí? É outra coisa que me deixa assim encabulado, né? Tem matrizes que reproduz bastante no ano e tem matriz que reproduz pouco. Então ela intercala um pouco, entendeu? Então a gente não pode contar uma quantidade certa que ela vai fornecer. Então o que a gente faz aqui? A gente cuida dela para ver se ela vai mandar muito, entendeu? Então em quantidade de reproduções eu já tive até 6 reproduções numa peixe, num casal. Já tive uma, já tive 2, já tive 3. E quem vai fazer isso, tipo 10% disso daí, de quantidades de reproduções que ela vai fazer, é o produtor na parte de alimentação, na parte da coleta de alevinos, na parte de qualidade de água, entendeu? Então, essa o parte... manejo de forma geral, né? Em geral. Então, eu falo que é um negócio... É a lei do mínimo, não tem a lei do mínimo? Funciona daquele jeito lá, tá? Entendi. Então, se tiver um lado desequilibrado, ela não vai te responder. Então, se tiver tudo igual, eu tenho certeza que ela vai responder do jeito que você tá imaginando, entendeu? E outra coisa que a gente depende 100% é do tempo, né? Esse daí a gente não manda, né, meu amigo? É verdade. Moisés, e aí você falou que já conseguiu 6, 7 reproduções por ano, né? Isso, e aí um casal só. E aí você está falando de um percentual de sobrevivência aí de quê? 98%, 99%, 95%? Quanto? E quantos alevinos, quantas larvas realmente você tem chegado ao final? Esse aqui agora eu vou fazer a minha recria e depois vai para embora. Wesley, por exemplo, esse peixe mesmo que eu fiz já fiz 7 coletas, mandou 23 mil larvas. Por vez? Não, o ciclo, as 7 vezes. O ciclo, né? O ciclo dela inteiro, né? Teve casais que mandou 12 Seria mil. monstro, né?
Seria um pirarucu monstro. É um pirarucu muito bom. Esse daí eu cuido melhor do que eu, meu amigo. Não deixa escapar. Entendeu? Entendeu? Causa ciumeira em casa. Essa é. Essa ela é a dona do pedaço, viu? Ah, bacana. Pois é isso. Pode falar. Desculpa, vamos lá, pode seguir. Então, desse casal, teve casal que eu coletei 100 larvas esse ano. E ela não me deu outra resposta. Entendeu? Então, por que ela soltou 100 peixinhos? Então, a gente não sabe. Não sabe se a temperatura ou a pressão atmosférica tem alguma coisa envolvida nisso daí. Porque ela está sendo tratada igual às outras, né? E é isso daí, a média, tudo depende dela. A gente só faz o manejo, a gente só cuida. Quem dá a resposta para ela, para a gente no final, é ela, meu amigo. É ela. A gente não tem uma certeza, entendeu? Certo. Então, você falou aí dos aspectos nutricionais, dessas diferenças que são importantes, né, entre machos e fêmeas. A questão da qualidade da água, né, que obviamente para qualquer organismo aquático é importante. E também a questão do espaço, né? Hoje você tem mantido, você falou que começou com diferentes espaços e foi reduzindo, né? O que você observou hoje em relação à parte de melhora da reprodução, da questão de espaço dos viveiros, desde que atendidas todos esses tópicos anteriores aí? Wesley, quanto maior o peixe, mais espaço ele precisa. Tá? Maior o casal, mais espaço ele precisa. Senão, ele tem que se sentir à vontade, tá? Ele sobrevive no espaço de 600 metros quadrados, sobrevive. Só que o grau de estresse deles é muito grande, entendeu? É muito grande. Então, é a hora que atrapalha a reprodução deles. Então, casais pequenos de 30 quilos, 40 quilos, eles reproduzem bem num espaço menor. E até pode reproduzir até mais vezes, entendeu? Isso num espaço de quanto? Maior o peixe, mais espaço tem que dar, mais à vontade ele tem que ficar. Tá? Isso falando no meu ponto de vista aqui, entendeu? Então, quanto maior, quanto mais espaço, mais ele pode responder isso para você em reprodução. Sim, com certeza. Tá, Moisés, tem o Paulo de Tarso, Abranches Soares, ele está dizendo que, lembrando que o Moisés só obteve a autorização de captura porque ele tem, além da piscicultura licenciada, o laboratório de produção de alevinos também licenciado. Né? Então, isso é importante falar. Na verdade, toda atividade ela precisa estar licenciada. Esse é o Paulo da SEMA que eu comentei. É o cara que ajudou, entendeu? Ele, tipo assim, ele abraçou a nossa causa, entendeu? Abraçou e o negócio ia desenvolver bem. Entendeu? Poxa, que bacana. Então, hoje você tem um plantel de quantas matrizes? Hoje aqui são 26, eu não chamo casais, né? Eu tenho 26 pares. 26 pares, né? Porque todo ano, às vezes, pode acontecer de mudar, né? Então, eu falo mais. E isso daí, ao longo desses 12 anos, eles estão sustentando uma produção anual de quanto? Entre alevinos e entre o pescado que já está saindo para venda. A minha parte de engorda é pouca, né? Vamos colocar uma média de uns 6 mil peixes anuais, né? Eu tô brigando aqui para ver se eu consigo colocar mais, vou ver se eu consigo trabalhar aí com uns 8 mil peixes nesses 2, 3 anos, e conforme vai passando o ano, eu vou aumentar. A minha reprodução desse ano não foi tão satisfatória igual o ano passado, entendeu? Mas esse ano chegou à beira de 58 mil alevinos. E esse suporte, por exemplo, você tem um planejamento que ele é feito em cima da oferta de alevinos, né, que realmente conseguem vingar, que você vai colocar no sistema de produção. Né? E quando você faz, vamos imaginar, você fez uma previsão e não alcançou, né, aquela meta que você tinha previsto. Existe hoje aí no Mato Grosso a possibilidade de parceiros em relação ao fornecimento de alevino? Hoje tem o Moacir, né? O Dr. Moacir, que ele é licenciado também. No Mato Grosso, somos só nós dois.
E ele também está começando a ter o Jefferson dá uma ida lá, e ele está começando a ter uma quantidade satisfatória também de alevinho, tá? Então, no Mato Grosso, hoje, somos só nós dois. Entendi. E aí você falou, só um momento, que tem alguém que está compartilhando aqui, eu só peço que não compartilhe nesse momento, senão me trava aqui para tentar compartilhar imagens, vídeos, tá ok? Eu acho que seja o Elson Cardoso. Moisés, em relação à parte de retirada dessas larvas, você falou que ele boiou, você já está retirando, né? Ou às vezes até antes de boiar, estou retirando. E aí você tem... E quais são assim, os principais cuidados que você tem observado em relação a esse manejo na retirada das larvas dos viveiros? Alimentação, né? Qualidade de água, que eu falo, qualidade de água, mesmo pH, amônia, nitrito, nitrato, alcalinidade e temperatura. Essa fase ele é muito sensível, entendeu? Eu falo que ele é uma gelatininha. Então, se não tiver uma temperatura ideal, as larvas vai pular, entendeu? Não Esse bichinho tá quanto tempo? Eu brigo muito na temperatura e na alimentação, né? Aí é onde a gente entra com o zooplâncton bem peneirado mesmo, bem peneirado, ou com náuplio de branconeta. Eu oscilo os dois. Às vezes tem mais às vezes tem mais náuplio, né? Então eu uso os dois. Pensando de forma proporcional aí, em termos de quantidade, você está falando aí na ordem de quanto fornecimento de alimento? Sei lá, para 10 mil larvas, por exemplo, diária. Eu vou falar a verdade, eu nunca pesei, viu, Wesley? Eu sempre tinha à vontade, sabe? Eu nunca deixei faltar. Eu nunca deixei faltar e nunca deixei sobrar. Se sobrar, dá problema também. Elas comem tanto que estoura a barriga. Entendeu? Elas são tão sensíveis que elas estouram a barriguinha, entendeu? Então, eu sempre mantenho uma constância de horas, né? A cada hora ou a cada 2 horas, eu chego lá e dou um pouco de alimentação para elas. E observo se o abdômen delas estão cheio, se elas estão saciadas, né? Se eu vi que elas estão saciadas, eu faço a limpeza do que sobrou, né? Aí daqui 1h30, 2 horas eu volto de novo para poder alimentar elas. Então eu mantenho uma constância, entendeu? Eu nunca tive o despacho de pesar. Aí depois que eles estão maiores, né? Aí sim eu começo já a pesar, que aí já começa a entrar ração, né? Então, e eu sempre começo com 11% do peso vivo, tá? Eu sempre 11% do peso vivo, para dar uma clareada. E assim, eu vou diminuir. Moisés, e a canulação aí? Tem uma pessoa perguntando aqui, eu acho que ela deve ter entrado depois da tua explicação. Ela geralmente é feita em quais períodos aí do ano? Imagina, você está começando agora janeiro, e aí você já tem um cronograma a ser realizado ao longo do ano? Eu faço depois do que passa o período chuvoso, né? Que eu vejo que as matrizes se estabilizou, que não vão reproduzir. Aí eu continuo com a alimentação, deixo passar uns 30 dias, aí eu já começo a fazer em todo mundo, principalmente nas que não reproduziu, tá? Principalmente nas que não reproduziu. Essas que eu mais faço. A que reproduziu eu dou um tempo mais, eu vou fazer perto de setembro, quando vai começar o período chuvoso de novo, eu vou fazer essa canulação nela para ver se ela recuperou os ovócitos, entendeu? Se ela encheu a gônada dela de novo. Entendi. Então, bacana. Em termos de sanidade, quais são os principais problemas que ele tem enfrentado ou já conseguiu, teoricamente, deixar num platô mais de sustentação? Aqui nós conseguimos equilibrar, tá? Mas no início aqui nós tínhamos muito problema com hemogenoide, tricodina, alguns tipos de bactéria, mas tudo isso é manejo, é limpeza, entendeu? E eu vou copiar uma fala de um amigo meu de São Haroldo. Água boa, peixe não fica doente, entendeu? Então, o cara tendo a água bacana, a água dentro dos parâmetros padrão, o seu peixe não vai adquirir esse tipo de doenças, entendeu? Ou de parasita. Uma coisa que a gente
briga muito aqui é na parte de verminose, entendeu? Os alevinos, desde o início, a gente já começa a fazer esse trabalho neles, entendeu? Moisés, já tem gente perguntando aqui se você vendendo alevinho e mandando para outros estados. Cara, já chegou esse nível? nós levamos sim. Já nós vendemos alevinos, vendemos o excedente, na verdade, né? Eu encho o meu sistema e o restante eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho onde pôr, né? Nós vendemos sim, nós vendemos alevinos para o Brasil inteiro. E quem leva sou eu, né? Moisés, agora uma coisa que, já que surgiu essa pergunta sobre o valor, né? O valor praticado aqui no Amazonas hoje é R$ 1 centímetro, né, do alevinho treinado. E aí, como é que vocês estão fazendo para chegar nesse denominador comum e qual é o valor praticado hoje? Zé, o que manda é preço de ração, né? É a ração que vai determinar o valor do alevino anual. Então, quando vai chegando já perto da reprodução, nós já compramos o estoque da ração do ciclo todo, desses, vamos colocar, dos 4, 5 meses, né? Da parte de alevino. Então, quem manda no valor meu aqui hoje é ela, né? Aqui saiu em torno, dependendo da quantidade, em torno aí de uns 60 centavos o centímetro, mais ou menos, 60 a 70, tá? Mas o que manda é quantidade, meu amigo. Entendi. Acho que eu já vou fazer um pedido aí, então. A rocha. Bacana, cara. Pessoal, Moisés, é só uma pausa aqui para agradecer, na verdade, o pessoal do Peru, da Colômbia, gente de São Paulo, de Rondônia, de vários estados aqui, para estar ouvindo a palestra aqui do Moisés hoje, principalmente abordando todos os aspectos. Eu estou fazendo aqui um processo de resgate, desde a fase inicial do projeto dele até os dias atuais, para a gente ter essa construção e entender basicamente como é que vem esse funcionamento. Então, vocês já conseguiram estabilizar a parte de sanidade, né, e a parte de qualidade de água, isso, graças a Deus. Né? E a parte de qualidade de água é extremamente importante, né, como todos sabem, o seu amigo bem frisou aí, em água boa, peixe não morre, né? E hoje, a tua principal fonte hídrica da tua propriedade, utilizada no sistema dos pirarucus, desde as matrizes, a parte de laboratório, a parte dos tanques, ela é exclusiva de onde e como é que esse sistema está distribuído, interligado dentro da tua propriedade? O Wesley, é a água de um poço artesiano, tá? Onde foi outorgado também, foi feito todo um processo em cima de licenciamento, né? Então, toda a minha água do sistema, tanto de engorda, tanto das matrizes, é de um poço só, entendeu? Assim, bota aí, eu deixo essas bases prontas, porque todo dia eu levanto e falo, rapaz, eu tenho que montar mais 2 tanques, tenho que montar mais 2 tanques. Isso daí é meu incentivo diário, tá? Então, essa... Isso aí está na tela do celular? Hã? Isso está na tela do celular, para você ficar olhando todos os dias. Né? É desse jeitinho. Eu já levanto olhando os tanques, né? Quando eu abro a porta da cozinha, já dou de cara com eles, para não ter rolo. Então, a água originária de um poço, tá? Dentro dos parâmetros, pH 8, alcalinidade ideal, nitrito, nitrato, é tudo padrão. Onde nós, a cada 6 meses, 8 meses, a gente manda fazer uma análise dele. Então, essa água passa pelo sistema de engorda, passa por um sistema de... Eu falo que é uma pré-filtragem, só que não está pronto ainda. Vou ver se esse ano eu vou instalar um biodigestor, um separador de sólidos, né? Essa água passa pelo sistema de branconetas, cai dentro de um tanque, eu faço um tratamento com ele lá de probiótico, pré, né? E essa água retorna para o sistema, tanto para as matrizes, quanto para os tanques de engorda, entendeu? Para ela não voltar para o manancial, ela é toda reaproveitada. E uma parte dela vai para uma irrigação do coqueiral que nós temos lá, tá? Então, a gente faz um tratamento todinho dessa água de engorda, onde é reaproveitado para o tanque das matrizes. E retorna ao sistema principal de novo, tá? Entendi. E qual é em relação a esse monitoramento da qualidade de água que está adentrando, que está passando pelo sistema, né, e aí que está retornando? Você tem observado muita diferença em relação a esses parâmetros? Eu falo que ela é ideal porque eu fiz isso há 4 meses atrás. Eu acompanho muito a água do tanque de decantação. Eu falo decantação, né?
Então, ela sempre está dentro dos parâmetros. Eu não sei se é porque a gente trabalha com a água rodando, né? Sempre está legal. Né? Não vou falar que é 100%, mas chega no período de agosto, que é muito quente, ela dá uma balançada, sabe? Ela dá uma balançada, só que aí a gente tem os recursos para poder melhorar ela, né? Então, eu falo que ela é muito boa, porque toda essa água vai para o tanque das matrizes. E as matrizes estão respondendo. Entendeu? Se elas estão respondendo, é porque a água está bacana, né? Que ela não ia responder no ambiente ruim, né? Com certeza. Então, quer dizer que hoje vocês também estão trabalhando com a questão de construção e dimensionamento do sistema de filtros, né? Estamos. E como é que ele tá sendo trabalhado? Vocês têm o quê? A decantação, né, o processo de remoção de sólidos mais grossos, mais finos, a parte biológica. A parte mais grossa fica num depósito, né? E a parte mais fina vai para o estanque de decantação. Então, futuramente, essa parte mais fina não vai. Ela vai passar por um separador de sólido pesado, né? Vai para um tanque de decantação maior, e essa água vai voltar para o sistema, para outro tanque menor, para onde vai ser bombeado de volta. Então, esse sólido mais fino vai ficar no tanque principal, entendeu? Ela vai ficar no tanque principal. Então, creio, depois que eu terminar de montar o sistema todo, aí vai ficar bonito, viu, meu amigo? Aí eu posso colocar peso mesmo de quilo cúbico, que vai dar tudo certo. Se Deus quiser. E hoje, já que você está falando aí em peso, né, em cubagem por metro cúbico, o teu sistema de engorda hoje ele tá variando em ciclos de quantos meses e qual é a biomassa que você está alcançando aí nos teus tanques? Aqui eu falo que a gente está com um ciclo de 14 a 15 meses, né? Porque eu começo desde o zero, né? Certo. Desde a larva até o peixe de abate, em torno de uma média de 10 quilos. E estamos trabalhando hoje com 100 quilos por metro cúbico. Tá? E volto a falar, tudo depende de preço de ração. Se nós conseguimos uma ração mais em conta, eu coloco mais peso nos tanques. Se a ração está muito pesada, eu volto para o normal. Entendeu? Só que aí, quando eu volto para o normal, eu atrapalho o consumidor, o meu comprador, porque ele fica sem peixe. Igual ele está sem peixe agora. Entendeu? Então, ele acostumou a trabalhar com essa quantidade de peixe. Aí tem ano que eu vou diminuir a quantidade, aí eu atrapalho ele lá. É uma coisa que eu não quero fazer, entendeu? Eu quero sempre manter uma constância. Entendi. Gente, Moisés, o que você está falando aí entre botar peso e depois voltar ao normal é o aumento da biomassa, né? Isso. Por metro cúbico. Quanto é que se chama de normal aí? Não, normal a gente fala 60 quilos, 70 quilos. Mas você já chegou aí ao máximo de o quê? 100, 120 quilos por metro cúbico? 120 quilos. O ano passado eu tirei 120 quilos. 120 quilos, né? Ah, bacana, cara, bacana. E me diz uma coisa, em termos de conversão alimentar, o que você tem chegado aí e como é que estão oscilando os valores da ração aí no Mato Grosso? Aqui esse ano oscilou muito, tá? Ela subiu mais de 40% e deu uma bambeada na gente aqui. A conversão 2-1, 2, isso que a gente ainda ajuda a dar uma suplementada, tá? Toda a nossa ração aqui a gente dá mais uma suplementada nela antes de fornecer para os peixes. Senão a gente chegaria nesse peso aí de 100 quilos metro cúbico, entendeu? 100, 110. Quais são os principais? A gente dá uma forcinha. É o marombeiro da academia e você vai lá dar um whey protein para ele. É tipo isso daí. Você tem colocado o quê como suplemento nessa ração? Organil. É? Isso representa, em termos percentuais, assim, no custo final de produção, um percentual de quanto, mais ou menos? Não passa de 1,5%, não. Tá? Muito pouco, né? É muito pouco. E é uma coisa que está aumentando bastante também, entendeu? Acho que o povo está vendo a gente comprar muito, fala, rapaz, esse moleque está fazendo alguma coisa que estranha aí.
Aí vai aumentando o preço, aumentar o preço de probiótico, aumentar o preço de suplemento. É assim. Ah, O bacana. preço do peixe não sobe nunca, né? É verdade. Em relação a valores de ração, como é que eles estão oscilando? Desde a fase inicial e até a fase terminal de abate? Passou uns 2 anos com preço, não vou falar travado, né? Mas assim, com aumento de R$ 1, R$ 2, entendeu? Então estava aceitável. Esse ano, cabeça, viu? Principalmente esses 2, 3 meses que passou, ração aí que eu pagava a ração de 15 milímetros, a gente pagava a média de R$ 62, foi para 90, entendeu? 100. Então, Bem-vindo ao Amazonas. então subiu muito rápido, né? Pegou a gente de surpresa, né? Aí vamos ver se abaixa agora, meu amigo. Se abaixar, eu vou voltar a engordar bastante, senão eu vou ficar meio quieto, viu? Entendi. Mas você, na verdade, já começou a ventilar uma outra possibilidade de oferta de alimento que não Já, seja a ração? O que você tem pensado aí? em fazer a minha, né? E tem, Aham, e tem a oferta do peixe forrageiro, né? Mas aí pensa comigo, penso eu, alimenta 10 mil pirarucu com peixe forrageiro. uhum, Você tem que ter muito. E na nossa região não tem essa produção, entendeu? é, Não tem quem a produza tanto alimento vivo, ou para vender, ou para fornecer para tanto peixe, entendeu? O que a gente tenta fazer, que é fazer um pouco de reprodução de forrageiro, né? O lambari, o papaterra, o que tiver, e mesclar as duas, né? E mesclar as duas ajuda. Não vou falar que é ruim nem bom, ajuda bastante. Uma coisa que eu faço muito aqui, eu tento economizar na ração inicial, entendeu? Então, eu certo. tento economizar mais na ração inicial, porque é uma fase que o peixe come bastante e ele necessita bastante de alimento vivo, entendeu? Uhum, Entro com muita branconeta, entro com tuboflex. Então, essa fase de 90 dias, aí, 90 e poucos dias, é a fase que eu tento mais economizar ração, é aí. Porque, ao mesmo tempo que ele está comendo um pouco de ração, ele está comendo muito alimento vivo, entendeu? Que é as entendi. rações mais caras também. Aqui no Amazonas a gente tem ração aí oscilando de 104 a 106. Então, valores realmente altos e que, se a gente parar para pensar como não existe custeio para a ração, eu não sei se vocês têm por aí, Não mas temos isso é também, é uma das nossas brigas aqui, viu? Se tivesse custeio, cara, era outro mar de investimento, era outra linha de raciocínio, outro tipo de produção, entendeu? entendi. Que, na verdade, é a nossa briga, né? Porque a partir do momento que a gente começa a entender o funcionamento da cadeia, os gargalos, e a gente faz esse mapeamento, né, de toda a base de sustentação da produção do pirarucu, desde fornecimento de alevinos até o mercado consumidor, a gente tem como ter embasamento para discutir e exigir realmente que isso ocorra, né? Porque hoje, basicamente, tudo tá embutido aí no valor da ração. E aqui, para a gente, se a gente pensar exclusivamente só com a ração hoje, economicamente é uma atividade inviável. Mas a gente tem também uma disponibilidade elevada de espécies forrageiras, né? E também precisam ser estudadas, obviamente, para a gente não tentar, de certa forma, deixar solto, né, e praticamente ocasionar um impacto nesses estoques. Essa é a vantagem de vocês aí, né? Vocês têm muito forrageiro, muito. Nós já não temos. Se quiser, vai ter que reproduzir, vai ter que fazer reprodução. Aí já é outra cadeia, né? Aí imagina, tem que cuidar das matrizes, tem que cuidar dos alevinos, tem que cuidar da parte de engorda, mano. Aí o caba tem que andar bastante, viu? Entendi. Pois é isso. E hoje basicamente, então você está produzindo as 6, 8 toneladas por ano, não é isso? Mas você já Não, chegou. isso por tanque, né? Isso é um tanque, né? Tem 10 tanques lonas rodando. Mais Então. 10, entendeu? Por isso que eu me assustei. Eu olhei aquela foto aérea e falei, pô, mas tá muito pouquinho, né? E aí,
E aí me diz uma coisa, como é que tá a questão de mercado em relação ao que você está produzindo hoje? Né? Seria mais ou menos, abriu a boca, tem comprador, né? Wesley, o que eu fiz? Meu pai falou assim, Moisés, como que você vai vender esse peixe seu? Aí a gente correu atrás de frigoríficos, correu atrás de abatedouros, então nunca o preço era compatível, né? A gente poderia vender o frigorífico, só se a gente vendesse, a gente não pagaria a conta lá no final, né? O que eu fiz? Corri atrás do consumidor final, cara. Corri atrás do consumidor final. O cara tem tem um CISB ou tem um SIM. Então, esse cara está sendo meu comprador hoje. Né? Restaurante japonês, peixaria, entendeu? Então, eles entendem que um peixe de 8 quilos, 10 quilos é bom. A partir do ano que vem, já vou começar a trabalhar com peixe 6 quilos. Não sai peixe maior do que 6 quilos dentro da minha piscicultura a partir do ano que vem, tá? E eles estão começando a adotar essa ideia também. Eles começaram a falar, pô, o peixe 6 quilos é bacana, é outro sabor, é outro peixe, é peixe que vai competir com os peixes altos que a gente tem dentro do Brasil. Entendeu? Compete com o salmão, hein? Vai competir com o salmão, vai competir com a truta. Todo mundo vai ser acessível, porque vai ser uma peça menor. Entendeu? Se você vendendo uma peça muito grande, quem vai ter acesso àquela peça são poucas pessoas. Então, se você diminuir o tamanho do pirarucu, meu amigo, todo mundo vai ter acesso a ele. E não é falar, não. É o peixe, tá? Quem já comeu e quem está comendo e quem está comprando não quer mais pirarucu acima de 13 quilos, tá? 15 quilos. Ninguém quer. Pô, Moisés, eu quero aquele peixinho. Eles ligam, eu quero aquele peixinho. Eu tenho aquele peixinho. Então, consigo fazer 2 safras anuais, não faço mais uma. Então, consigo dar um giro mais rápido dentro da piscicultura. E eu diminuindo o tamanho do peixe, eu quase não vou vender alevino, porque toda a minha reprodução, toda a minha produção vai ficar dentro da engorda, porque vai girar muito mais rápido, entendeu? Com certeza. E esse peixe menor também, Moisés, ele praticamente não apresenta aquela fibrose, né, que o peixe maior ele apresenta, né? Não tem. O pirarucu de 5 quilos, 6 quilos, da cabeça à ponta do rabo é uma coisa só. Entendeu? É o peixe. E faz uns 8 anos que eu tenho isso na minha cabeça que eu vou tentando empurrar, sabe? Aí tem muito, não, o pirarucu tem que ser gigante. Não, gente, o pirarucu tem que ser de 5 a 6 quilos. Pô, come menos. Se for vender ele nesse peso, o produtor vai poder ganhar um pouco mais, porque ele não gastou tanto, né, para chegar com peixe de 10 quilos, e consegue fazer 2 safras. Entendeu? O cara consegue fazer 2 safras anuais, então ele não vai perder. Né? A tilápia tem 2 safras anuais. Então o peixe de 5 quilos vai competir com a tilápia. Se a gente focar nele de 5, 6 quilos, a gente compete com a tilápia em questão de quantidade. E falando quantidade não de peixe, quantidade de peso. Entendeu? Biomassa produzida, né? Ué. Moisés, diz uma coisa, e você tem observado diferença em relação à conversão desses peixes menores em relação aos maiores que você tem retirado aí da propriedade? É bem mais rápido. Quanto você está gastando para produzir 1 quilo dos menores? 1,6. 1,7. Né? Enquanto o outro está caindo para 2,1, 2,2, e tudo vai depender da qualidade da ração. Tem época que a ração vem bacana e tem época que a qualidade da ração não vem legal. Nessa queda de qualidade de ração, estraga muito o nosso desenvolvimento dentro dos tanques, entendeu? Então, se a gente usa até 6 quilos, a gente usa, por exemplo, a ração de 6. Boa ração, muito boa. Aí quando ela começa... Aqui ou a gente usa Presence ou Socil. A parte de 0,8, 4 milímetros, 6,15, ou é Presence ou é Socil. Já, assim, as menores a gente já importa elas, né? Então, é outro tipo de ração, para as larvas, para os alevinos. Entendi, bacana. Em relação ao manejo diário nas suas estruturas, principalmente voltando à questão da qualidade de água, né? Por ser um fator preponderante ali para o bom desenvolvimento da espécie, como é que tem sido os percentuais de renovação de água no teu sistema hoje? Como a minha água é contínua, tá? A minha água é contínua,
Por tanque, mais ou menos, cai uns 4.000 litros de água por hora, tá? O que eu faço ao longo do dia? Eu dou as descargas, né? Que eu falo descarga. De manhã eu dou uma descarga, perto das 11 horas outra descarga, à tarde outra descarga, à noite outra descarga, e de madrugada, quando eu vou dar uma olhada neles, outra descarga. E uma vez por semana eu faço uma troca total, para fazer uma limpeza total do sistema. Depois eu vou compartilhar uns vídeos aqui, pessoal, das descargas que o Moisés está mencionando. Inclusive, ele falou uma coisa bem interessante, né? Que os pirarucus, quando eles estão muito adensados nesse sistema, é o que a gente tem observado aqui com o ferro-cimento também, eles começam a se estranhar, né? Então, existe aquela questão do territorialismo. Imagine num tanque onde a densidade é altíssima, né? E aí vocês têm observado esses conflitos, né, Moisés? Mas quando você dá as descargas mais baixas, eles ficam o quê? Bem tranquilos, né? E isso daí, depois que você enche normalmente, volta para aquele processo de agitação ou eles começam a se tranquilizar? Esse processo de agitação eu percebi muito que é na mudança da Lua. Na Lua, o negócio fica feio lá entre eles, né? E uma coisa que eu faço para amenizar também é o manejo de tamanho de peixe. Todo mês eu separo os maiores, os médios e os menores, para poder também ficar lá no final do ciclo, tá todos com o mesmo tamanho. Então esse manejo é muito importante também, porque o pirarucu ele cresce disparelho, né? Ele nunca cresce igual o lote inteiro. Então tem uns que vão crescer mais e vai ter outros que vai crescer mais mediano. Então, esses peixes, eu faço as separações para evitar esse tipo de coisa também. Porque os maiores, meu amigo, não vai dispensar o pequeno, não. Vai chegar o sarrafo nele. E é onde acontecem os acidentes lá em casa. Lona estoura, entendeu? Quando acorda de manhã, tem peixe por lado de fora, né? Então, eu tento fazer esse manejo por tamanho de peixe para diminuir esses tipos de coisa, de problemas, entendeu? Entendi. Em relação a essa parte desse manejo, você me falou que tem a preferência por trabalhar com a geomembrana, né? E aí você, hoje numa conversa informal, né, você está pensando em fazer o teste também com o ferro-cimento, né? Assim, quais foram os principais problemas que você identificou no dia a dia ali, na utilização desses tanques aí de lona, de geomembrana? Na verdade, meus tanques é de PVC, né? PVC, né? As dificuldades que eu tenho com eles hoje é a durabilidade deles, tá? Como lá no meu sistema não tem cobertura, o sol castiga demais eles. Então, é umas lonas que está durando 3 anos. Assim, para mim tá bom, eu não... Do 3, 4, né? Se durar mais, melhor. Mas eu acho que do jeito que nós estamos lá hoje, com a frequência de peixe hoje, as nossas lonas eu falo que é descartável. Usou 3 anos, ela já pode trocar. Porque o tanto de peso de peixe que ela já tirou, ela já se pagou e sobrou, né? E isso eu penso assim, né? Você falou do ferro-cimento, legal, você já trabalha isso aí já faz alguns anos, né? Eu já visitei propriedades em outros estados que eu não gostei de ver o que eu vi. Por isso que eu não tenho ferro-cimento em casa hoje. Mas nossa conversa hoje, com certeza eu vou fazer e vou testar, entendeu? Pode ter certeza que quando você vir aqui em casa, pelo menos vai ter uma sequência de tanque aqui. Entendeu? Então, eu optei por lona por causa disso hoje. Eu optei por tanque suspenso também pelo fato do manejo, pela mão de obra que hoje a gente quase não tem na região, por exemplo, a funcionário, para se dedicar, para fazer separação, né? Então, hoje, se eu tiver eu e mais uma pessoa, eu faço o manejo de todos os peixes lá em casa, na parte de engorda. Abaixo o nível do tanque, vou escolhendo os maiores, os menores, e isso ao longo do dia nós vamos separando, né? Por isso que eu optei também por esse sistema, meu espaço reduzido, né? E um manejo mais facilitado, não precisa mexer com rede, ter 4, 5, 6 pessoas para estar ajudando, né? É pirarucu machucando e nego já reclamando. Então, esse sistema eu bolei para mim, entendeu? Para o manejo do peixe para mim, para facilitar a minha vida dentro da piscicultura. Entendi.
Hoje, se a gente for falar em relação ao investimento inicial, né, principalmente para quem pensa em empreender nessa área, pensando nesse tipo de sistema, é lógico que a coisa muda muito de figura, né? Às vezes aqui na realidade aqui no norte é uma, né? Aí pro lado de vocês é outra. Mas hoje, basicamente, se você fosse iniciar o projeto, a gente estaria falando de quanto, mais ou menos, para começar no que você tem hoje? Wesley, e outra coisa que eu percebi não, que eu vi, se o cara é sozinho, vou montar uma piscicultura, né? Chega um produtor, chama o João, o João vai montar uma piscicultura. E vai dar sequência, ele não pode começar com menos de 1.000 peixes. É de 1.000 peixes para cima. Né? Então, vamos colocar aí 4 tanquilonas, aí o pessoal, mas você coloca tanto. Eu coloco tanto porque eu tenho uma quantidade de água tanto, né? E consigo fazer esse manejo. Então, cada realidade de cada produtor é diferente. Talvez ele vai conseguir trabalhar com 250 peixes por tanque, ou 200, ou 180, ou 300 peixes. Então, tudo vai depender de cada produtor, entendeu? Mas vamos voltar no João. Eu não aconselho ele a começar com menos de 1.000 peixes. Por quê? Porque senão ele não dá conta de dar o ciclo. Entendeu? Eu vou criar só 300 peixes. Ele cria os 300 peixes agora, abate, aí ele vai ter que esperar a próxima reprodução, né? Esperar comprar, colocar esses 300 peixes para esperar mais 12 meses para esses peixes crescer. Ou o tamanho do espaço que ele fica sem ganhar dinheiro ou sem engordar peixe. Então, se ele começar com 1.000 peixes, ele consegue escalonar isso daí, né? Mata 300, vai chegando já no período de alevinagem, ele consegue repor essa quantidade, entendeu? Isso eu penso assim, né? O escalonamento, ele é essencial, né? Então, se o cara entrou, ele não pode mais parar, né? Não pode parar mais nunca, meu amigo, senão ele vai levar prejuízo, ele não vai dar conta de recuperar o que ele investiu ou o que ele estava pensando em ganhar. Claro. É por isso que, quando eu falo nesse projeto de lives relacionados à cadeia produtiva do pirarucu, eu sempre tenho tomado cuidado de deixar claro para as pessoas que é importante a gente entender e ordenar o funcionamento de cada nicho, de cada compartimento desse. Né? Seja da pessoa que esteja trabalhando lá com as matrizes, né, com os casais, como o Moisés fala, pessoal da levina, pessoal da recria, pessoal da engorda. Porque se você tem um gargalo muito severo, né, em algum eixo desse daí, a coluna, na verdade, ela se quebra. E isso é uma coisa extremamente importante. No caso do Moisés, ele tem todo o sistema relativamente pronto aí, né? Então tem as matrizes, reprodutores, e ele mesmo consegue dar conta. Tanto é que ele citou para a gente aqui que se mudar, basicamente, para um peixe menor, ciclo reduzido, ele consegue também dar conta. E o excedente ainda consegue vender, né, Moisés? Um pouquinho. Me disseram que, inclusive, vai fazer um sorteio de 500 pirarucus para a gente. Pode começar aí. Porra, uma coisa boa, hein? Moisés, então hoje, como é que está no Mato Grosso a situação dos produtores? Então, na tua cidade, tem você e você falou aí, doutor? O Moacir está na região de São Félix do Araguaia, no raio de mais ou menos uns 200 quilômetros, mais ou menos. Tudo que é produzido por vocês, ele é escoado para onde? O do Moacir, eu não sei como que tá, mas creio eu que é para fora do estado também. Tocantins, São Paulo, vamos colocar a região da Bahia, Pará, Minas, na parte mais quente lá tem um pessoal que compra, né? Esses estados, São Paulo, esses estados aí. Tem Rio de Janeiro que compra, só que eu acho muito longe para levar, eu deixo para o pessoal mais perto. Então, gente, procura fulano que ele está mais perto de você, entendeu? Porque produtores de alevino hoje, creio eu, que quase todos os estados do Brasil têm, assim, os estados quentes, né? Tem. Espírito Santo tem, Rondônia tem, Mato Grosso tem, Goiás tem, Tocantins tem, entendeu? Não sei como que é a parte de legalidade deles, né? Mas existe esses produtores de alevinos lá. Tem gente que produz bastante. E estão vendendo também. Então, se estão vendendo, é porque está sendo escoado isso daí, né? Agora,
a finalidade desse tanto de alevinos de pirarucu que está sendo vendido, alguém está engordando, né? Que creio eu, não é possível que está todo mundo comprando e colocando em aquário. Uma hora esse monte de pirarucu vai aparecer, uma hora esse monte de pirarucu vai ter que ser abatido, meu amigo. Ou já está sendo abatido e a gente não sabe, entendeu? Alguém está fazendo a parte de compra e venda desse peixe gordo aí, eu tenho certeza que tem. Porque é muito, é todo ano, fulano reproduz muito, vende. O outro estado reproduz muito, vende, né? Cadê esse monte de peixe? Bacana. O Jefferson me lembrou aqui que o Moacir está participando da live. Tá, Eu ele já tá aí. agradecer a presença do Moacir e já deixar um convite aqui também, né, para uma futura live aí com ele, para a gente conversar Ele também. falou que ia desligar o microfone e o áudio para não interferir. Falei... Ah, é? Pois é isso. Aqui no Amazonas a gente tem um cenário muito diferente em relação a diversos aspectos que nós mencionamos aqui no início da live e no decorrer dela, no transcorrer. Uma coisa interessante também às vezes o comprador ele quer pagar o valor do charuto para buscar na tua propriedade. Então hoje eles querem pagar R$ 7, no máximo R$ 8 pelo quilo do charuto. Está competindo com o peixe do extrativismo, né, meu amigo? Você não dá conta. Então às vezes dá vontade de dizer, é melhor você chegar com um caixão, já me coloca dentro e me leva embora. Como é que é esse cenário aí no Mato Grosso, né? Você me falou que pega a tua produção e vai levar até o cliente, né? Em relação à questão logística, né, se a gente for analisar no quanto isso é embutido no custo do produto, em relação aos valores que são praticados hoje dos peixes de 5 a 6 quilos e dos peixes maiores, quais são as diferenças? O que você traz para a gente aí de novidade? O que eu... Hoje, o que a gente entrega para o Fernando, a média de R$ 15 o quilo. Tá? Fernando é o comprador. Um cara que tem um rapaz que tem um restaurante japonês em Cuiabá. Tá? O que aconteceu? Eu consegui manter o preço de 14, 15 reais no peixe de 6 quilos. Nossa. Então ficou bom para ele e ficou bom para mim, porque ele pegou um peixe melhor ainda, o pessoal está tendo um grau de aceitação muito grande, né? E melhorou para mim também. Começou a sobrar um pouco mais. E nessa sobra de pouco mais é onde a gente começa a fazer um investimento maior, né? Vamos pensar agora em ficar super grande, não vamos ficar mais pequeno. A gente começa a pensar em ficar grande, né? Se melhorou para o produtor, meu amigo, você pode ter certeza que o produtor investe até a alma, né? O produtor da conta é do cara vir comprar o que ele não ganhou e não sobrar nada para ele. Aí fica difícil. Então, o que eu fiz? Eu corri atrás do meu, entendeu? Eu corri atrás do meu. Eu cheguei nas colônias de pescadores aqui da nossa região, falei, gente, vamos travar o preço que vocês vendem e eu vendo. Né? Fica bom para todo mundo, mas nunca consegui colocar na cabeça deles da gente travar um preço, tanto para o peixe da piscicultura, né? de criatório, como o peixe de rio. E a gente não conseguiu. O peixe de rio aqui custa R$ 10 o quilo também, mano. Então, aí o comerciante que quer ganhar dinheiro rápido, ele vai no peixe de rio. Aí o que eu fiz? Eu fui no comprador seletivo, que mexe com boca, que gosta de ver um negócio bacana, né? Vende muito salmão, vende muita truta. Então, o pessoal que come isso daí tem um paladar aguçado. Falei, rapaz, é ele, né? E fui nele, ó. Fui marretando ao longo do ano e ele aceitou. Né? Ele gostou da ideia e teve uma aceitação muito grande, entendeu? E conseguiu ter o preço do peixe de 5 e o peixe de 6 para o peixe de 10 ou de 12, eu consegui manter esse preço, entendeu? Aí melhorou. Então esse trabalho prévio, né? Na verdade, prévio não. Quando você identificou essa competição, né, entre o valor do produto do ambiente natural com o de cultivo, aí você já migrou, na verdade, para selecionar um cliente diferenciado. É o que a gente tem que fazer, entendeu? É o que nós temos que fazer. Essa competição entre o valor do produto do pescado do ambiente natural quanto do pescado que é produzido no cativeiro, ela é bem pesada aí para vocês, então. Se você não tomar cuidado em relação a isso, porque aqui a gente também tem muito pescado
dependendo da época, que vem da área de manejo, e esse pescado ele é estocado nos frigoríficos também, né? Então, às vezes, se torna, se a gente for analisar, dependendo da época de retirada desse pescado do ponto de abate do sistema de produção, né, se a gente não estudar bem o mercado e fizer uma amarração em relação aos nossos clientes, eu acredito que a competição ela também fique bem severa em relação a esses aspectos aí. Na verdade, você tem que ir atrás do cliente que entende que você está colocando um peixe excelente na gônada dele, no prato dele, né, do dia a dia. Esse cliente tem que entender que ele está colocando um peixe excelente. Na parte, eu falo de excelência que começa desde o início, né? Desde a reprodução, a levinagem, juvenil e engorda. Ele vai pegar um peixe, vamos falar assim, eu falo que é o alberdinho dos peixes, um peixe de 6 quilos. Quem que não come um alberdinho hoje? Quem que não deseja comer um alberdinho hoje? Um peixe um boi de 18 meses, né? Que eu falo que é até bezerro. O pirarucu é da mesma forma. É macio. O pirarucu de cultivo não tem cheiro forte, não tem gosto forte. Se aproveita da cabeça, da ponta do filé à ponta do rabo. Não é nada jogado fora. Você entendeu? Um peixe grande, você tem que limitar lombo, tem que limitar filé de barriga, limitar ponta de rabo, aí ninguém quer comprar ponta de rabo, porque é uma carne um pouco mais escura, que não sei o quê, que não sei o quê. E o pirarucu de 6 quilos não tem isso. Esse é um pirarucu de 4 quilos. Essas fotos aí. Esse chefe de cozinha usou, foi o Moisés, eu vou precisar de uma demanda de tanto. Você tem? Falei, eita, não tem, meu amigo. Calma aí que eu vou me ajeitar então para fornecer para você. Ele falou, o dia que você tiver, eu uso todo o seu peixe. Qual é o nome desse prato, Moisés? Ação, entendeu? E um peixe esse aí era um peixe de 4 quilos, na verdade. Então, vamos falar que vai vários chefes de cozinha lá em casa, eles optam mexer com peixe de 5 quilos, mas não quer mexer com peixe de 10, que eles já estão achando grande. Aí o prato tem que ser grande, a faca tem que ser grande, a escama do peixe é mais dura, a parte óssea dele é mais dura. Né? Hoje os caras querem facilidade, meu amigo. Quer passar a faca no peixinho desse aí, ó, brum, e fazer super rápido, entendeu? Então, eu corro muito atrás disso daqui, do peixe pequeno. Eu falo um pirarucu de 6 quilos, eu falo um juvenil, entendeu? Então, hoje eu estou tentando vender o juvenil. Não é mais nem um peixe adulto, mas peixe grande aqui é só minhas matrizes, viu? Só minhas matrizes. Quanto elas mais crescer, melhor. Sim, bacana. Moisés, tem uma pergunta aqui do Marcondes Monção. Ele não diz de onde é. Onde você puder colocar aí a cidade onde você está falando. Ele é de São Pedro do Araguaia. Ah, é? Bacana, meu amigo. Bem-vindo aí à live. Obrigado pela participação. Aonde mais você comercializa seu peixe de engorda? Ele está perguntando. Fora Cuiabá, tem quais são as outras cidades? Assim, como eu estava trazendo muito para Palmas, né? Palmas estava tendo uma aceitação muito boa. Quem estava começando a pegar esse peixe menor de 6 quilos, 8 quilos, não estava mais pegando o peixe de rio, né? O pescado de... Aí, com problemas de nota, aí tinha que passar... Aí mudou algumas vezes aqui no estado o negócio de abatedouro, entreposto. Como nós não temos isso daí, aí nós paramos de trazer para Palmas, né? Que o pessoal que estava comprando já queria o peixe pronto, já queria o filé pronto, que já estava vindo direto para os restaurantes, entendeu? Então, o cara só queria cortar e já colocar na panela para fornecer para o cliente. Então, essas questões aí de abatedouro, nota, aí a gente parou de trazer, entendeu? Aí só ficou Cuiabá mesmo. Mas São Paulo compra, Distrito Federal compra, Goiás compra. Por que que não tem? Por que que o cara não compra com frequência? Porque não tem, cara. Aí entra o peixe do rio, né? Que vem aí de vocês daí de cima, porque tem. Se quiser 10 toneladas, 20 toneladas de peixe grande, tem. No outro mês vai ter de novo. Então, se a gente quiser uma sequência no peixe menor, tem que ter. Não adianta a gente querer vender uma coisa que a gente não tem. Entendeu? Eu tenho certeza que depois que a gente tiver uma demanda bacana, eu falo assim, um giro bacana do peixe de 6 quilos, eu tenho certeza que não entra um pirarucu de 100 quilos mais dentro de um restaurante.
Eu tenho certeza absoluta, porque o paladar do pessoal hoje está muito mais aguçado. Entendeu? Muito mais aguçado. E além de ter esse produto também de fácil manuseio, né, para os chefes, sabor diferente também, a gente tem que começar a pensar também na questão de apresentação e venda desse produto para outros mercados, né? Que será justamente o objetivo de uma outra live que eu vou trazer aqui, o Carlos Oshiro, que é um cara que mexe com empreendedorismo aqui na região. Ele é de São Paulo, mas mora aqui há muito tempo. Tem um programa de rádio na CBN, trabalha na rede amazônica, e tem uma visão muito legal, e eu estou tentando trazê-lo aqui para ele tentar abrir os nossos horizontes, né, para a gente tentar visualizar coisas novas, e principalmente pensando no que a gente está vivenciando hoje, né, pelo fato de a maioria das pessoas, um percentual grande das pessoas estarem em casa, né, e hoje a gente consegue praticamente ter esse olhar diferenciado em relação à reapresentação do produto, né? Então, quando você pensa nisso, a gente vai ter que trabalhar muito ainda em relação ao pirarucu. Lógico que trabalhando a sustentabilidade de todos os nichos da cadeia, né? Moisés, eu deixei para uma pergunta aqui do Guto Leão, que também trabalha com a gente, é um professor lá do IFAM, Zona Leste aqui de Manaus, e pesquisador lá do INPA, um projeto chamado Gigas. Ele trabalha com a parte de nutrição de larvas, né? Tem muita experiência na área. Seria até interessante depois vocês trocarem uma ideia sobre o que você vem fazendo aí. Ele está perguntando aqui quais são essas rações importadas para larvas. Hoje, quem revende ela é a Socio a Presença, que é a Neóvia, né? A Neóvia que revende ela. É a MM o nome dessa ração, tá? Ela vem com... Ela tem tamanhos de 200 micras, 300, até 800 micras, tá? Então, é uma ração... A parte da larva, eu alimento muito com náuprio, tá? Essa ração, eu falo, essa ração de 200 micras, eu falo que o peixinho, quando ele perde o saco vitelínico ali, que ele começa a se formar, ele já começa a aprender a comer essa ração. Essa ração é ótima, tá? Sabe o que é ótima? Se todas as rações do início ao final fosse igual ela, meu amigo, o pirarucu ia ser o rei de tudo, entendeu? É uma ração que você vê as larvas se desenvolvendo. Você vê o alevino de se desenvolver muito rápido, entendeu? E não dá tanto problema de doença quando a gente fornece essa ração. Vai entrar a parte de parasitas ou alguma coisa quando a gente pula para a ração nossa aqui, entendeu? Que nós temos no Brasil. Então, essa MM, ela é fantástica, meu amigo. Não é fazendo propaganda, não. Ela é fantástica. Ela é a ração. E ela não é destinada para o pirarucu, é que a gente achou ela. Se não me engano, ela é usada para camarão. Entendeu? Se eu não me engano. O pessoal usa ela muito para camarão. Qual é o custo dessa ração hoje? Hoje, aqui no Brasil, um saco aqui, para nós aqui, o ano passado a gente comprou um saco de 20 quilos, está mais ou menos uns R$900. R$900? Isso. Só que o desenvolvimento é outro. Eu não deixo de comprar ela, viu, Wesley? Não deixo de comprar ela porque o desenvolvimento dos peixinhos é outro, viu? Ele forma mais rápido, entendeu? Forma muito mais rápido. Porque a larva começa a comer a ração muito bem mais cedo. É onde eu corto o alimento vivo. O zoo que traz um pouco dos problemas de doença para dentro do laboratório também, entendeu? Um saco desse de 20 quilos aí para um quantitativo de quanto, mais ou menos? Você consegue segurar quanto? Esse ano a gente comprou uns 4 sacos, rodou essa quantidade que eu falei aí, né? Essa fase inicial aí dela. Ela é extrusada a frio, entendeu? Então ela tem uma parte dela que boia, tem uma parte que afunda, tem uma parte dela que fica na meia água. Então o peixe aprende a comer bem mais cedo. Eu compro todas as fases dela, a de 200, a de 300, a de 800, e vou fornecendo essa ração por muito mais tempo para não ter que cair na ração nossa que nós temos aqui. Entendeu? Bacana. Para dar um suavão do peixe mesmo. O Guto está dizendo que ela é produzida na Holanda. Isso. Né? É Holanda ou é Bélgica? Eu acho que é na Bélgica, né?
Ele citou aqui a Holanda, né? Mas é uma aquelas bandas de lá. Eu conheci o cara que produz ela. Eu fui numa feira em São Paulo e eu conheci o cara que produz ela. Eu não entendi Tá perguntando aqui, a palavra, né? Mas a gente se ajeitou lá. Moisés, o Guto está perguntando se você tem algum problema com o cisco não eclodido de artêmia. Eu não uso artêmia, eu uso branconeta. Entendi. Eu tenho minha própria produção de cisto aqui também, entendeu? Eu conheci a branconeta através do Fábio Iga. Eu tenho uma amizade com ele por telefone muito grande, né? Eu não conheço ele pessoalmente também, mas quem me passou tudo foi ele. Eu aprendi com ele. Tudo por telefone. Muito bacana, né, Moisés? O Guto e o Jefferson aqui estão reiterando que é na Bélgica, realmente, você tem razão, a produção dessa ração. Só para não deixar passar aqui, Marcelo Bezerra está perguntando como esse peixe é vendido com 6 quilos, o pirarucu seria mais acessível ao mercado internacional? Ele está perguntando. Para mandar para o mercado internacional precisa de demanda, né? Se nós não estamos conseguindo nem do mercado interno, imagina externo, meu amigo. Mas é um negócio legal, é um negócio que tem que se pensar e ter muita produção, porque desde quando a gente faz um contrato com os gringos lá, eles não aceitam erro, né? Errou uma vez, nunca mais. Moisés, e aí falando em relação a essa questão de contratos, em um cenário onde a gente não consegue ainda dar conta, né, da demanda, eu diria, regional, nacional, quiçá internacional. Se a gente for pensar em se queimar realmente a nível internacional, isso é muito útil para os produtores. Mas hoje, qual seria assim, a tua meta a ser alcançada em relação à tua produção? Onde é que o Moisés Orzé quer chegar? Meus tanques lá, meu espaço lá é de meio hectare, é para caber 60 tanques, tá? É me chegar nas 200 toneladas, meu amigo. 200 toneladas, né? 180 a 200, tá? É capaz? Desde que trabalhe certinho, deixe os parâmetros tudo certinho, né? Então, por isso que eu estou mudando bastante coisa, separadores de sólido, biodigestor, porque essa água que vai voltar 100% com o sistema de engorda, ela tem que estar impecável, né? Mas antes de eu chegar nesses 60 tanques, eu estou brigando para ver se a gente consegue uma ração bacana. A nossa ração não é legal para o pirarucu, tá? Independente das marcas. Ela foi Na verdade, ela foi feita, essa ração carnívora que tem no Brasil hoje, ela foi feita para o pintado híbrido, que acho que é o Jundiá cruzado com o Cachara, né? Acho que é alguma coisa assim. Então, a ração foi feita para o pintado híbrido, tá? Que aceita comer qualquer coisa e cresce. O pirarucu não. Se não tiver uma ração excelente, nós não chegamos aonde nós queremos chegar, tá? Não chegamos. Eu garanto para você. Com a ração que nós temos hoje, chegamos não. Certo. E nessa relação aí de meta a ser alcançada, em torno de 200 toneladas ano, né? Isso aí a gente está falando quase 17 toneladas mês, né? E aí você, obviamente, que vai ter que pensar numa reestruturação também em relação à tua questão de marketing, principalmente, né? O que é que você tem visualizado nisso como empresário hoje do setor? Investir na divulgação nacional, divulgação internacional, trabalhar site? Quando for começar a fazer, tem que ter, né? Senão a gente fica engasgado com algumas coisas. Mas eu corro atrás do cliente específico. Talvez eu arrumo 3 clientes e não dou conta dos 3. Aí eu vou precisar de você, vou precisar de todo mundo que está assistindo, todo mundo que tem vontade, para poder a gente abraçar um mercado muito grande. Formar uma rede, né? Formar uma rede. Se a gente não formar uma rede, sozinho a gente não vai em lugar nenhum. Creio eu, depois que eu conseguir essas 200 toneladas, 180 toneladas, em 3 clientes eu consigo distribuir isso anual, entendeu? Eu consigo distribuir isso daí. E o resto? Tem um restante. O Brasil nosso é muito grande. Então, se não juntar Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, vocês aí no Amazonas, Pará, todo mundo, a gente não vai dar conta.
Por que a tilápia deu conta do Brasil, do mundo? Porque eles se uniram, entendeu? Eles são unidos. Então tem tilápia nascendo 24 horas e tilápia morrendo 24 horas. Então é um ciclo que não vai parar nunca mais, porque tem todos os dias. O pirarucu tem que ir no mesmo rumo, tem que ter abate todos os dias, tem que ter reprodução todos os dias e tem que ter uma ração ideal para ele. Tá? Nós temos que aplicar na ração. Eu enfatizo muito em cima disso, né? E sobre a minha produção, então, vamos fazer um marketing em cima, né? Só que eu vou dar conta de 3 compradores. Eu não vou dar conta do fulano, do beltrano e do ciclano. Aí é onde que tem que entrar os parceiros, entrar vocês também com força total, entendeu? Então eu já estou com essa mente aqui, né? Ah, vou produzir tanto, mas eu já estou apertando quem vai comprar. Falo, ó, vou aumentar a produção, você vai ter que caçar gente de dobrar a venda aí. Entendeu? E ele tem que dobrar a venda lá. Se tiver um peixe bacana, tiver uma sequência de peixe. Entendeu? Claro. Toda essa estruturação da cadeia, né, ela é importante para você ter essa formação dessa rede, né? Porque eu não consigo entender o desenvolvimento ou vislumbrar no futuro a médio e longo prazo uma cadeia bem forte, bem sólida, se a gente não começar a conversar e ter essa interação, principalmente com quem está na produção, com quem está fazendo pesquisa, com quem está na academia, principalmente com o governo também, para preparar, né, para termos essa base não protetiva, né, mas que as coisas possam ser feitas de forma sustentável. E a gente precisa gerar indicadores qualitativos, quantitativos, e essas coisas elas são importantes e precisam ser conversadas, né? Então a gente tem tido uma discussão muito ferrenha em relação ao pirarucu. Eu volto a reiterar, para mim hoje o pirarucu é a menina dos olhos da piscicultura, da aquicultura. Só que a gente precisa conversar, a gente precisa melhorar os estudos, a gente precisa entender basicamente quais são os principais gargalos que nós precisamos tentar reduzi-los, né? Eu queria, na verdade, voltar um pouco num item que eu deixei passar, que você comentou comigo dias atrás, sobre essa questão da reprodução dos teus viveiros e o trabalho de genética que você falou, que vocês já estão desenvolvendo aí para tentar resolver alguns gargalos, né? Gostaria que você falasse, comentasse um pouco sobre isso. A gente já está com 1h e 28 minutos de live, né? A gente tem tempo, né, Moisés? Tem nada para fazer hoje? Aqui a noite toda, meu amigo. É isso aí. Qualquer coisa a gente abre uma cerveja aqui e manda bala. E vai mexendo. Vamos lá. Na parte de genética, aqui no Vale do Araguaia, no Baixo Araguaia, nós temos as 3 espécies. O Arapaima arapaima, o Arapaima gigas, que é o que eu falo que é o comunzão, e tem um outro que eu não lembro o nome, que é um peixe muito magro, é um peixe muito fino, da cabeça muito grande. Eu já capturei desses peixes na época das capturas das matrizes. Eu já soltei ele na hora, falei para os meninos, solta, que isso aí é bucho. Né? Eu não quero ele. Solta, que isso aí não vai servir para mim por enquanto. Né? O que eu estou fazendo aqui? Pegando o Arapaima gigas com o Arapaima arapaima e colocando. Então está dando um cruzamento, está dando esses peixes que está nascendo, está tendo um desenvolvimento muito bom. O arapaima desenvolve bem? Desenvolve. Os gigas também desenvolve? Desenvolve. Só que fundir os dois melhora muito. Melhora tamanho de cabeça, grossura de filé, entendeu? Tamanho, porque o gigas é um peixe mais comprido, né? Mais longo. O arapaima é um peixe mais curto. Então eu me interesso muito no peixe mediano, no peixe curto, porque eu trabalho em pequeno espaço. Eu trabalho num tanquinho de 60 metros cúbicos. Então, se eu tiver um peixe mediano, grosso, que pegue peso um pouco mais rápido que os outros, por que não? Eu tô pisando muito em cima dessas 2 espécies, entendeu? Estou pisando em cima demais deles. Porque diminui o tamanho da cabeça, automaticamente a cabeça do peixe fica bem menor, é onde aumenta o rendimento da carcaça. Ele vai ter um tamanho uma grossura de filé, de carne,
mais rápido, e uma cabeça pequenininha. Então, quando você joga para pesar o peixe in natura, né, a cabeça vai ter um desconto a menos. Então, vai subir aí de rendimento para 60%, 62%, entendeu? Com pele. Ou pode até mais, depois que a gente dá uma melhorada nessa alimentação, aí ele pode ter um rendimento maior, entendeu? Então, isso eu vim observando nesse tempo todo. Às vezes, a gente coloca as duas espécies, já o cruzamento e o arapaima, só os gigas no meio, né, da engorda. É nítido, quando você abaixa o tanque, o volume do tanque, que você vê os peixes, você vê nitidamente quem está desenvolvendo melhor de grossura, de circunferência. É nítido. Você fala, nossa, esse peixe aqui é o mesmo, entendeu? Até quem não conhece fala, nossa, eu quero esse peixe aqui porque esse aqui é mais grosso. Então eu faço isso muito lá em casa. Então as pessoas que não têm conhecimento já percebem que aquele peixe tem a cabeça menor e tem uma grossura de circunferência maior, entendeu? É um negócio interessante que nós temos que bater em cima que vai dar certo, tá? Vai dar certo. Ficou mudo, pô. Como ele falou, mudinho. Olha aí, tá. Vou colocar um vídeo aqui, e aí você, Moisés, vai falando pra gente aí. Tá aparecendo agora? Tá, apareceu. Não estava aparecendo sua voz. Isso aí é um tanque que eu já tinha feito uma despesca nele. Eu já tinha tirado um volume de peixe aí. É um tanque que eu trabalhei com 100 quilos, com 110 quilos por metro cúbico. Entendeu? Aí dentro tinha o cruzamento dos gigas com a arapaima e só os gigas. Entendeu? Então, nesse tanque, já na época do abate, a gente já começou a ver as diferenças, entendeu? Uhum. Esse peixe aí tava com quanto, Moisés? Média de 7, ele já estava passando do 6 já. 6 a 7 quilos, né? Isso. Bacana. Moisés, e falando, já que você citou a parte de rendimento, né? E os subprodutos do pirarucu, o que você tem? Qual é a tua visão em relação a isso? Se a gente for pensar em pele para depois transformar em couro, a questão da farinha, A pele, na verdade, todo mundo fala que compra, né? Mas é quando você fala pro cara, ó, tenho 3.000 peles com peixe de 6 quilos. Aí o cara, eu não quero, eu quero de 15. Eu quero de 10 quilos. Então é um negócio que eu não estou muito brigando, mas existe. Se o pessoal trabalha com pele de tilápia de 1 quilo, meu amigo, por que não pode trabalhar com a pele do pirarucu de 5 quilos, 6 quilos? Então, briga, eu falo que isso aí é uma briga injusta. Né? Então, quem mexe com pele tem que começar a adotar a ideia de comprar a pele de um pirarucu de 6 quilos, de 7 quilos. Né? Tem que parar com essa picuinha. É uma ótima pele, é uma pele fantástica, tá? Dá um subproduto fantástico, dá uma pele super resistente, bonita. Só basta achar alguém com credibilidade para trabalhar em cima dela. Né? Então, tem costume de comprar as peles de fora do extrativismo, que é só peles grandes, 1,50, 2 metros, todo mundo fica deslumbrado com aquilo lá. Eu não fico. Entendeu? Eu não fico. Então, a pele, eu fiz um curso de curtimento com a pele, de curtir pele. Então, aí nós curtimos pele de peixe grande e de peixe pequeno. O que nós usamos de produto para processar essa pele de peixe grande foi muito, meu amigo. A pele do pirarucu do peixe grande é muito gordurosa. Tem gordura demais, entendeu? Então, até você chegar no ponto ideal, você gastou muito produto. E a pele de um peixe de 6 quilos, ó, é um tapa. Não gasta 1/3 do produto que gasta numa pele grande. É uma pele magra, não tem tanta gordura, mais fina, entendeu? Mais fácil de fazer limpeza e fica bonita também, né? A parte de carcaça
Se tiver uma pessoa que quiser trabalhar com, que chama, acho que CMS, né, que passa pela despopadeira para trabalhar com... Mecanicamente separado. Essa carne aí é uma ótima ideia. Tem muita estrutura de carne que fica na carcaça, que dá para ser aproveitado. A parte óssea é cálcio, né? É cálcio. Se ela for trabalhada, ela vira cálcio. Tem que arrumar um destino para ela, né? Creio eu. Nós temos que arrumar um destino. Ela tem cálcio, tem proteína. Para a ração, não sei se ela vai servir. Eu vi um artigo há pouco... Ela serve como fonte de cálcio, ela vai ajudar bastante. Esse CMS também, em relação ao percentual de proteína, ele, em alguns casos, ele chega a se equiparar aí, próximo ao filé. Então, a gente tem muita... É uma carne boa que tem lá, entendeu, Wesley? Só que tem que ser tirada, e hoje existe máquina para isso, né? Então tem que ser reaproveitado também. Então quem vai industrializar, quem vai trabalhar esse peixe, já pode ir pensando em despolpar a carcaça. Porque ele tem um ritmo de carne satisfatório também. E hoje uma outra pergunta que eu deixei passar era sobre a questão do uso de chips, né? Aí nas suas máquinas. Hoje, como é que elas estão aí? Você está utilizando? Isso também é uma exigência do órgão fiscalizador da SEMA, né? Chipou, faz a coleta do material, a gente captura, chipa, identifica sexo, né? Coleta o material para o DNA, coordenada geográfica do lugar, né? Da onde foi pego e mais ou menos o dia. Não vamos falar o dia, não vamos falar em horário, e mais ou menos o dia. Isso eles exigem no relatório. Toda captura tem que ter tudo isso daí que depois eles vão acompanhar. Às vezes eles não conseguem vir, né, para acompanhar alguma das capturas, mas tem uma lista de exigências a ser feita. E eu também chipo pelo fato do meu controle lá, né? No controle na piscicultura, a matriz tal reproduziu, mas eu vou mudar essa fêmea, eu vou colocar com macho tal. Então isso é uma forma de eu dar nome para os bois, né? Os números são uma forma de eu dar nome para os bois. Então é todos chipados, eu acompanho tudo isso daí. A SEMA também exige, né? E quando eu conversei a primeira vez com esse cara que compra o meu peixe, o Fernando, ele falou assim: sua piscicultura é ecologicamente correta? Falei, cara, eu estou dentro dos parâmetros, né? Sou licenciado, faço tratamento de água, faço isso, né? Então nós vamos fazer negócio. É uma das exigências que os caras já estão fazendo hoje também. Eles não querem um negócio muito bagunçado, né? Porque eu acho que ele foca muito em cima da propaganda, em cima disso daí, né? Então, sustentável, assim, entendeu? Então, eu acho que eu consegue vender muito em cima disso daí também. Isso é uma coisa importante também que a gente tem que pensar, é justamente atrelar o sistema a uma espécie de selo, né? Um selo verde, que de alguma forma aquela atividade sendo realizada, ela está mitigando ou minimizando o impacto ou sustentando, né, a criação de novas atividades, fazendo com que determinados cenários continuem mantidos da forma sustentável que deveriam estar, né? E o pessoal aí fora valoriza muito isso, né? Hoje, se a gente parar para analisar aqui no Estado, a gente ainda precisa caminhar muito em relação a esses aspectos, principalmente de melhorar a questão de fiscalização, principalmente em relação a quem não tem os seus pares, né, matrizes reprodutores chipadas, né, essa mixagem bem feita, essa parte de coleta de sangue, de DNA, tudo isso é algo extremamente importante para a gente não ter esses problemas futuros, já que a gente vem falando basicamente aqui em ter uma atividade cada vez mais sólida, né? Moisés, 1h40 falando ainda nessa questão de metas, né, a serem alcançadas, você pensa em ter o teu sistema aí de beneficiamento também na propriedade? Eu penso. Deixa eu falar bem a verdade, eu penso. Mas se tiver alguém para fazer, eu ajudo ele, viu? Entendi. Se tiver uma unidade de beneficiamento terceirizada, eu prefiro. Porque ele ocupa muito meu tempo. A parte de reprodução, coleta, engorda, né? Talvez eu não vou conseguir acompanhar lá.
meio nojento com esse trem, né? Às vezes eu tiro os filé lá e eu tiro o filé, meu amigo. Você olha na carcaça e fala, rapaz, esse filho da puta raspou o peixe aqui, né? Então, eu prefiro, se tiver uma unidade terceirizada, eu prefiro levar meu peixe lá, pagar para ser limpo, pagar para ser filetado, do que eu fazer dentro da minha propriedade. Mas, Isso aí, se eu tiver que recorrer a isso, meu amigo, e eu tiver que montar, futuramente eu vou montar. isso aí também cai dentro daquilo que a gente tanto relaciona, né? O impacto social e econômico que a cadeia pode ter, principalmente na formação de cooperativas, né? Imagina o número de oportunidades de emprego que você poderia gerar, né, terceirizando esse serviço. Né? Então, é um filão também a ser discutido, a ser trabalhado, não é verdade? Moisés, queria passar aqui mais uma vez sobre as perguntas. O Paulo de Tarso está dizendo que a diminuição da pressão pela pesca predatória é o grande ganho ambiental da atividade aquícola. Né? A Cassumo Alves, sobre a densidade populacional, você trabalhou para melhor uniformidade e desenvolvimento? Eu não entendi, Esno. Sobre a densidade de estocagem que você está utilizando aí, você trabalhou para melhor uniformidade e desenvolvimento? Eu acredito que ele... Pode falar, Moisés. Assim, a autoestocagem precisa de um manejo maior. Né? Não é só colocar lá a quantidade X, vou tirar 100 quilos por metro cúbico e deixar lá o peixe lá. Porque na hora que ele abaixar esse tanque, quando ele for fazer a despesca dele, ele vai encontrar um baralho bagunçado. Se ele quer ter tudo igual, tudo padrãozinho, ele vai ter que fazer esse manejo ou mensal, ou a cada 2 meses, entendeu? Isso tem que ser feito para poder chegar tudo num padrão só, né? Não sei se é isso a resposta. Eu não entendi muito bem a pergunta dele. Meu áudio estava desligado aqui. Pô, bacana. Moisés, então hoje, basicamente, investir no pirarucu é uma atividade muito promissora e ela pode se tornar mais sustentável ainda se a gente conseguir resolver aí diversos problemas, né, que a gente vem enfrentando em relação aos principais exemplos que eu tenho observado aí durante várias conversas, né, com produtores de fora, as pessoas que estão trabalhando aqui, e essa união, ela se faz necessária, né, para essa criação dessa rede, de forma a torná-la cada vez mais forte, né? Então, eu acho que esses seus 12 anos aí, quando você fala para mim que é um pequeno produtor, na verdade você já caminhou bastante, né? E já deve ter servido de exemplo para muita gente ter iniciado aí fora os seus sistemas produtivos, né? E aí eu faculto a palavra para você para fazer as considerações finais. E ao final, como eu venho fazendo em cada live, eu sempre abro o microfone aqui para que uma pessoa faça uma pergunta para o nosso convidado. Tá? É isso, por favor. Oi, pessoal, obrigado, tá? Obrigado pelo convite, tá, Esner? Obrigado, Jefferson. Eu estava saindo de viagem na hora que ele mandou a mensagem. Falei, rapaz, bora, né? bora mexer. E, assim, pirarucu, economicamente, é viável? É viável, desde que trabalhe certo, entendeu? Então, todo mundo que tem intenção de mexer com ele, já tem que se pensar na forma que você vai tratar ele, na forma que você vai tratar esse alevino que você está comprando, né? E na forma que você vai tratar ele na engorda. Esquece que ele é um peixe pré-histórico. Ele é um peixe que precisa de muito cuidado para poder chegar onde chega. Você entendeu? Tanto parte de sanidade, quanto parte de tudo, de alimentação, parte de manejo. Então, tem que existir tudo isso dentro da cadeia produtiva do pirarucu. Então, os alevinos que nós temos hoje, nossos companheiros têm, é cuidado com todo o carinho do mundo. Aí, às vezes, chega no produtor, ele não dá essa sequência de cuidados. E é onde acontece as mortes, o cara fica desgostoso e não quer mais voltar para a atividade, né? Mas é uma atividade legal, bacana, que nós temos que se unir para poder ter uma quantidade de produção de carne satisfatória,
para nós pegar um pedacinho desse mercado, tá? Um pedacinho, nós não vamos conseguir um pedaço grande. Se nós conseguir um pedacinho, eu tenho certeza que o pirarucu toma conta do mundo. Entendeu? Ele é um peixe fantástico. Não vai ter tilápia que vai dar conta, não vai ter panga que vai dar conta. Então, o que nós precisamos? Realmente do governo, nós precisamos de custeio para esse peixe, precisamos dos técnicos, como vocês que trabalham em cima disso, desde Rondônia, de Carlinho, do Wesley, o Jefferson, o William, todo mundo. Eu estou falando dos nomes que eu lembro, mas tem uma lapada de nego bom, entendeu? Que sabe mexer com esse peixe, que tem vontade de ver o desenvolvimento dele, né? E esse desenvolvimento só vai depender da gente. Se nós se unirmos e fazer tudo certinho, nós vamos conseguir pegar um pouquinho dessa fatia. E depois que nós entrou, meu amigo, acabou. Ninguém vai tomar isso da gente, tá? Cara, é muito motivador, na verdade, ouvir, né? E ter essa experiência de um produtor que está há 12 anos aí na batalha, né? E mesmo você com toda a sua humildade de dizer que é um pequeno, que está caminhando, a gente sabe que é extremamente importante essa troca de informação, esse conhecimento de quem está aí na ponta realmente nessa batalha, até para a gente ter um direcionamento melhor daquilo que a gente faz aqui no campo da pesquisa, né? Para tentar transformar essa rede cada vez mais forte. Eu gostaria aqui de agradecer a todos e todas as pessoas que fizeram presentes, tá? Quem participou aqui com as perguntas, já deixar aqui um convite para a próxima quinta-feira, eu vou estar recebendo aqui o Júnior, da Ecofish Super Intensiva. Ele já está trabalhando com um sistema de produção de pirarucu totalmente automatizado, tá? Então, a gente vai falar na próxima quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, sobre a automação, os impactos que ela tem nos custos, né, a parte de desenvolvimento desse processo. Então, a gente vai tentar destrinchar, conhecer, aprender, tirar dúvidas com esse profissional da Ecofish Super Intensiva. Quem puder seguir o Instagram deles, tá da mesma forma que eu estou dizendo aqui, tá? Ecofish Super Intensiva. Então, na quinta-feira, eles estarão presentes aqui com a gente. Moisés, meu amigo, então, cara, só tenho a te agradecer, tá? E mais uma vez aqui te parabenizar pela humildade, pelo conhecimento, né? Nesses dias aí aprendi bastante com você. Eu gosto de falar uma frase que o Jefferson sempre usa, né? A gente está aprendendo todos os dias um pouquinho sobre o pirarucu, né? O Jefferson vai até mais além, né? Ele diz que a gente não sabe nada, né? Eu não gosto de usar não sabe nada, não. Mas eu acho que a gente está aprendendo todos os dias e você trouxe aqui uma gama de informações. Na minha visão, foi muito produtiva essa live. Eu espero que a gente possa marcar mais vezes, né? E quem sabe até marcarmos aí uma visita aí na tua propriedade, né? Assim que essa pandemia der uma aliviada. E aí você deixa as portas abertas, obviamente, fala para a gente aí do sistema. Cara, todos vocês, sintam-se à vontade, tá? Então, opa, deu uma cortada aqui. Moisés, eu vou abrir aqui a pergunta para o Marcos Leal. Eu vou liberar aqui o microfone dele e ele vai falar, vai perguntar alguma coisa aqui sobre a live de hoje. Marcos, pode liberar o seu microfone. Boa noite. Estão ouvindo? Marcos, só um momento que eu acho que travou aqui para o Moisés. Moisés, eu vou escrever no chat e aí você só me confirma se está ouvindo. Oi, Moisés, está ouvindo? Já, Marcos, ele voltou. Boa noite. Estão ouvindo? Sim. Sim, pode falar. Boa noite a todos. Parabéns, professor Esner, pela sua live.
Parabéns, Moisés, pelo excelente trabalho aí que eu acompanho pelo Instagram também. A pergunta que eu queria fazer é se você tem parceria com instituições de pesquisa e ensino aí, ou você tem algum técnico que faz o acompanhamento, por exemplo, esse trabalho de genética. Libera o áudio, Moisés. Pode ir. Oi, Moisés. Deu um probleminha no teu áudio aí. Acho que ele não está escutando. Deu um problema no teu áudio, Moisés. Você está me ouvindo? Eu vou ativar e desativar aqui, só um momento. Já, Moisés, tenta ativar agora. Moisés, tenta sair e entrar novamente. Gente, só um momento, tá? Deve ter dado algum problema aqui na conexão. E aí, Moisés? Oi, Moisés. Gente, infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Moisés, Marcos, a gente vai ficar te devendo, mas o Moisés pode responder pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Moisés, eu vou deixar aqui os endereços das suas redes sociais, endereço de e-mail, tá? Quem quiser entrar em contato com ele após essa live. E reiterando aqui mais uma vez, a live vai estar disponível ainda hoje no canal do YouTube Esner Magalhães. Eu escrevi aqui no chat. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora com a gente. Nós tivemos aqui praticamente as 2 horas de live. Moisés, meu amigo, muito obrigado. Grande abraço para você e nos aguarde aí no Mato Grosso, hein? A gente vai estar por aí em breve. Pessoal, boa noite. Quinta-feira eu aguardo vocês, tá bom? Pessoal da Ecofish Super Intensiva, vamos falar da parte de automação e de todo o processo que envolve, né, a projeção, o planejamento desse tipo de atividade dentro da cadeia produtiva do pirarucu em tanque circular suspenso. Então, muito obrigado, boa noite a todos, cuidem-se e até quinta-feira. Obrigado, gente.